Tudo bem? Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho. Estamos hoje para trabalhar com vocês direito constitucional. Vamos trabalhar hoje a começar no um novo capítulo, capítulo 7 da nossa Constituição, do título 3, que é da administração pública. E primeiro capítulo vamos falar sobre as disposições gerais, ok? Vamos falar essa primeira seção, melhor dizendo, das disposições gerais, ok? Então eu tenho o quê? Nós vamos trabalhar agora toda a parte introdutória dessa parte da estrutura da administração pública propriamente dita, ok? É claro, já advirto que a gente não vai trabalhar direito administrativo puramente, não é uma aula de direito administrativo, e sim direito constitucional. Então nós vamos ver o que a nossa Constituição estabelece no artigo 37 e 38 sobre a administração pública, e aí a gente desce em profundidade em alguns pontos em que a prova que as provas cobram a respeito deste assunto. Então vamos lá, primeiro momento, localizar. Onde é que nós estamos? Estamos estudando o título 3, nós vamos da organização do Estado. Sempre é importante você botar o pé no chão e saber onde é que você está, ok? Saber o que você está estudando. Capítulo 7, vamos falar da administração pública, disposições gerais, artigo 37 e 38, beleza? Maravilha. Aí depois seguinte, seção 2 será servidores públicos, que é uma outra aula. Então, o primeiro momento que a gente tem que saber a respeito disso, o 37 cabeça, traz para nós os chamados princípios da administração pública. Traz no caput do 37, ok? Que vai reger os princípios que são a base da estrutura fundamental de um Estado, que são os princípios que vão reger toda a estrutura normativa de um país. Então, os princípios para a administração pública são princípios norteadores, ou seja, vetores que devem ser obedecidos tanto na administração pública direta ou indireta. Então, os princípios são vetores que devem ser obedecidos em toda a administração pública direta e indireta. Fala assim o caput do artigo 37. A administração pública direta, olha o conectivo, olha o grifa, vai grifando com o seu material aí, desliga o WhatsApp aí, desliga o WhatsApp, fica comigo aqui, ó, direta e indireta, ok? A administração pública direta, os órgãos, lembra de desconcentração. Indireta, lembra de descentralização, entidades da indireta. Lembra, quando eu falo indireta, estou falando de autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Lembra dessa galera? De qualquer dos poderes, lá em cima, federal, União, dos estados e Distrito Federal e os municípios. Todo mundo, viu? Não é um nem outro. Todo mundo tem que obedecer. Obedecer o quê? Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeira pergunta que vão te perguntar. Todos os princípios da administração pública estampados no artigo 37, são originais de fábrica? Não, é claro, vamos te perguntar original de fábrica. Não vai perguntar isso, professor. Original de fábrica não vai perguntar, mas vamos te perguntar se eles nasceram com a Constituição de 88. Essa é a pergunta. A resposta é não, viu, gente? Porque a eficiência não veio com a Constituição de 89. Ela veio com a Emenda Constitucional 19, tá? Emenda Constitucional 19, que trouxe esse novo princípio da eficiência. Agora a gente já recebeu, nós vamos ver cada princípio e a gente vai falar em particular o que é essa eficiência, que trouxe uma visão de administração gerencial, uma ideia quase que ela importou do direito do privado, né? Das empresas privadas para a pública essa aplicação. Beleza? E também ao seguinte, e vem estabelecendo então, a lista é essa: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, quem já estudou direito administrativo algum dia na sua vida, ou direito constitucional, lembra do macetinho que é o mais antigo de todos. Se você não sabe, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, então você vai colocar assim, ó, grifa aqui as iniciais. As iniciais dos princípios te levam o quê? A um mnemônico, mais conhecido como LIMP. É isso mesmo. A administração pública direta e indireta tem que ser limpa. Então, eu tenho o LIMP, ok? A administração pública direta e indireta tem que ser limpa. Então, eu tenho o LIMP como princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Cuidado aqui, não é eficácia, é eficiência, ok? Não é eficácia, é eficiência. Aí o examinador gosta de brincar, né? Vai colocar outra situação que não seja. Podem te perguntar o seguinte: a nossa Constituição Federal, expressamente, ou seja, está escrito, só traz o LIMP ou tem outros princípios que também estão estampados, que são vinculados à administração pública, mas não estão no 37? A resposta é verdadeira, essa informação é verdadeira. Realmente, na Constituição não temos apenas o LIMP, existem outros princípios além do LIMP estampados, mas o que está no 37 é o LIMP, ok? O que está na cabeça do artigo 37 é somente o LIMP, beleza? Agora eu vou trazer para você alguns exemplos de princípios que não estão no 37, beleza? Como sempre, a nossa vida é fazer questão. Você sabe disso, 80% dos seus estudos, quiçá 90%, é resolver questão. A sua aprovação vai se dar, fundamentar em cima de questões, gente. Tem que fazer muita questão, tá? Que a gente aprende por amor ou pela dor, né? A dor, para nós, concurseiro, é errar as questões, não reprovar. Reprovar também faz parte, né? Você vai reprovando, o que não te mata, apenas te fortalece, não é isso? Ok? Então vamos fazer questões. Vamos fazer uma questãozinha a respeito desse ponto. Olha só, pode vir perguntando de 2018, tá, gente? Uma prova de escriturário. Perguntou assim, ó. A Constituição Federal, em seu artigo 37, caput, lembra disso? Caput é cabeça do artigo em latim. Caput em latim. Indica de maneira expressa, ou seja... Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Está escrito, os princípios da administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do federal e dos municípios, que são, quais são? Legalidade, parcialidade, LIMP, professor, LIMP, não tem LIMP, professor, então tá errado já, beleza, então já vou cortar aqui, não tem o LIMP. Se eu for pelo LIMP, olha, H, professor, tá fora. Vou usar o macete do LIMP. Legalidade, P-E, LIMP. Acertei, professor. Calma aí, que o LIMP pode vir misturado com outra coisa. Vamos ver o último. Legalidade, P, H, honestidade não, professor. Não, então é a letra C mesmo, professor. É a letra C. Honestidade não é um princípio explícito, mas ele está implícito dentro da moralidade, né, gente? Para ser, o cara tem que ser probo, a pessoa proba é a pessoa honesta, que está presa à ideia de moralidade, ok? Mas não é expresso a honestidade, é implícito, ok? Nesse caso, a alternativa correta é a letra C de casa. Professor, muito fácil, professor. Muito fácil. Não, mas a matéria é fácil mesmo, não é difícil não, ok? Bora. Eu fiz uma provinha rasinha para a gente poder... Depois vamos começar a aprofundar também na matéria, tá? A gente vai trazer julgados do STF, STJ. Vamos aumentar também o nível da aula, deixar lá em cima. Ok? Então o examinador raso pode cobrar o quê? A literalidade do 37 e os princípios. Já decorou? O LIMP não tem erro, ok? Não erra mais. Lembra que eu falei da observação? Que não existe apenas os princípios do 37 expressos na Constituição, porque existem outros princípios que também são expressos. Quem gosta de fazer essa brincadeira é o CESP, viu, gente? O CESP adora fazer isso. Olha lá.
Cuidado, a maioria dos concursos pede o LIMP, mas em provas do CESP, fique atento, pois já ocorreu, ela já cobrou, né? Na verdade, não colocou, não, já cobrou em suas provas que a lista de princípios constitucionais de direito administrativo expressos na Constituição de 88 não se limitam ao artigo 37. São eles: princípio da participação, tá certo, tá no 37, parágrafo 3º, vamos falar sobre o princípio da participação, que as pessoas podem participar diretamente a respeito da qualidade do atendimento do serviço público, ok? Princípio da celeridade processual, que está lá no artigo 5º da Constituição, que todos os atos da administração pública, do Poder Judiciário e, por exemplo, judicial e administrativo, tem que ser célere, tem que buscar a celeridade processual dos procedimentos, dos processos administrativos e judiciais, ok? Devido processo legal, ok? Formal e material, devido processo legal. Toda pessoa tem direito ao devido processo legal, né? O devido processo legal está tanto no âmbito administrativo como na parte judicial. Contraditório e ampla defesa, com certeza. No processo administrativo, no PAD, eu vou ter direito ao meu contraditório e ampla defesa. Beleza, maravilha, esses são os outros princípios. Esse daqui você vai deixar, ó, na sua manga, tá? Como um as-espada. Você só vai usar o zap, você só vai soltar ela se a prova te perguntar. Se te perguntar mais ou menos assim, os princípios da administração pública expressos na Constituição se limitam ao artigo 37. Errado. O princípio da participação ou devido processo legal é um princípio expresso na Constituição, aplicável à administração pública? Certo, tranquilo. Entendeu? Então vai depender como é que o examinador vai te jogar para você saber aonde você vai dar a atacada. Ok? Beleza, maravilha. Então agora a nossa missão é entrar nos princípios. Vamos estudar os 5 princípios. Como? A gente vai estudar o conceito, a gente vai saber mais ou menos qual é as situações em que a prova cobra ela e alguns exemplos, ok? Bem curtinho, tranquilo? Porque, como eu disse a você, a nossa missão aqui não é exaurir, não é direito administrativo. Vamos focar como é que cai isso em prova de constitucional. Olha lá, legalidade. Primeiro ponto que você tem que saber. Existe uma diferença entre a legalidade minha, Kleber Pinho, advogado e professor, de você, da legalidade de você daqui a um tempinho como servidor público. É diferente. Daqui a um tempinho, daqui a uns dias, daqui a uns meses você será servidor público. Se Deus assim abençoar, no tempo dele, não no seu, no tempo dele você será servidor público. Só acreditar. Acreditar e crer. Então, digamos assim, a legalidade para você é diferente para mim. Eu para Kleber Pinho, advogado e professor, eu posso fazer tudo que a lei não proíba, tá? Então, a minha proteção está grudada da legalidade do particular. O meu fundamento está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 2, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. É isso aí. Para mim, isso cai em prova, viu, gente? A legalidade do particular é fazer tudo que a lei não proíba, ok? É como se fosse assim, eu tenho a liberdade de andar numa rua, eu vou caminhar. Até que eu venha e venha um poste falando assim, ó, Kleber, daqui para frente você não siga. De lá, de onde comecei a andar até aqui, eu agi, eu fiz. Só não deixei de fazer porque a lei falou, ó, daqui para frente você não faz. Igualzinho esses dias o aluno perguntou, professor, do nosso presencial aqui do LAC, falou assim, professor, se eu passar no concurso, ele estava estudando aqui para carreiras policiais, professor, se eu passar no concurso da Polícia Civil aqui no Mato Grosso, ou da PRF, não lembro qual que era o curso, se eu passar no concurso, professor, eu posso ir de joelhos daqui do LAC até a avenida principal lá, a avenida do CPA, ali, mais ou menos quase uns 600, 700 metros. De joelho, professor? Eu falei, pode, tranquilamente, pode lá, cumprir a minha promessa, pode. Professor, eu posso ir pelado? Não, pelado não, pô, entendeu? Por quê? Porque você, eu posso agir? Posso. Você pode agir, mas existe uma norma que fala assim, ó, não faça isso daqui para frente, você não pode. O que é? Ir pelado. Então, ele pode fazer o que quiser, até que a lei fala, ó, daqui para frente você não pode fazer. Diferente de você. De você, servidor público, daqui a um tempinho. Lembra disso da minha aula aqui, você está tomando posse. Lembra da minha aula, você sendo servidor público. Estou profetizando, você vai ser servidor público. Vem comigo. Quando você vai agir, quando vai dar um passo, você tem que olhar para trás e perguntar, lei, você me autoriza a dar esse passo? A lei fala, autoriza, aí você anda. Então, a análise é antes. A análise da administração pública é a chamada legalidade estrita. Só posso fazer o que a lei permite. Professor, é a mesma coisa? Não, totalmente diferente.
Aqui, para que eu possa andar, eu preciso que a lei exista antes para poder fazer isso, autorizando que eu faça. Por exemplo, se eu for vender o meu carro, né, um carrinho velho, o professor tem carrinho velho, meu carrinho velho, vou vender meu carrinho velho. Eu preciso publicar um edital de licitação para poder vender meu carro velho? Não preciso. Posso agir, ok? Posso vender. E você, a administração pública, ela pode vender os seus bens assim livremente, exceto, é claro, tem um espaço de dispensa ou elegibilidade de licitação, que é uma outra conversa. Mas fugindo dessa exceção, todos os atos que eu vou fazer, por exemplo, uma venda, uma compra, uma contratação, tem que ser feita através do quê? Licitação pública. Então, para que eu possa vender, eu tenho que fazer o quê? Olhar a lei e falar, a lei fala, ó, tem que ter licitação. Eu tenho que fazer, então, o processo licitatório para poder vender. Então, a visão é antes. Só posso fazer o que a lei permite antes, ok? Nasce com o Estado de Direito. Essa informação é importante, tá? Essa ideia do princípio da legalidade estrita, ela vai nascer lá com o Estado de Direito, lá atrás, no século XVII, XVIII, ok? Estado de Direito, quando começou a estabelecer o que? A lei como princípio de tudo, ok? A lei como marco para tudo. Beleza, maravilha. A legalidade, a doutrina, isso aqui também cai. Existe aí vem algumas pegadinhas assim. O princípio da legalidade, ele prepondera, ou seja, ele é maior do que os outros princípios da eficiência. A legalidade é maior que a publicidade. A legalidade é maior do que... Não. Não há entre os princípios uma relação de hierarquia. Todos têm o mesmo valor. Ok? Todos têm o mesmo valor. Quando eles se chocam, aí eu faço uma ponderação. O que é mais razoável para agora? É esse daqui, então eu aplico esse daqui. Mas não exclui o outro. Ok? Beleza? Então, nesse sentido, existe a lei determina algumas exceções a essa legalidade. Uma delas é a medida provisória. A medida provisória que é editada pelo Poder Executivo, quem faz lei, quem tem função típica de fazer lei, é o Legislativo, você sabe disso. O Legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Até disse, o professor não sabia que o Executivo, o Legislativo faz a função fiscalizatória do Executivo. Desde quando? Desde o século XVIII. Tá? Faz tempinho já, desde o século XVIII. Beleza? Bacana? Maravilha? 18 não, exagerei, século XIX, né? Século XIX. Entendeu? Então temos a função fiscalizadora do Executivo lá com Montesquieu, de lá para cá, que teve a tripartização dos poderes, trouxe a teoria, o livro chamado Espírito das Leis, né? Que ele trouxe essa ideia da separação dos poderes. Dessa ideia, o Legislativo tem a função de legislar e fiscalizar. Perfeito. Executivo, administrar a coisa pública, gerir a coisa pública. Mas, excepcionalmente, o administrativo, o executivo também legisla através da medida provisória. A medida provisória ela é editada pelo presidente da República, mas depois ela vai ter que ser submetida ao Congresso para que ela seja convertida em uma futura lei. Mas quando ela nasce, você tem que obedecer como se fosse uma lei, porque ela tem força de lei. Ok? Então, por isso que ela é uma exceção à regra. É a exceção à regra da legalidade, da lei. Que mais? Situações de estado de defesa e estado de sítio. Situação de estado de defesa e de sítio, existe um decreto presidencial para a sua ação. No estado de defesa e estado de sítio são situações excepcionais do nosso estado, que estabelece situações, digamos, de exceção controlada, porque a Constituição delimita como é que deve ser feito. Nesses casos, o estado de defesa e o estado de sítio, eles são regidos durante esse período por um decreto presidencial. E esse decreto presidencial é o chamado poder regulamentar, né? O decreto presidencial, ele também é exceção à legalidade. Por quê? Não é lei. Não passa pelo legislativo. Ele é o quê? Ele é submetido pelo presidente da República. Mas depois ele passa pelo controle do legislativo. Antes, no estado de sítio, e depois no estado de defesa. Ele passa um controle pelo poder legislativo, mas quem faz é o presidente. Ok? Esses dois atos, quem faz é o presidente da República, por isso que é exceção à legalidade. Bacana? Olha só como já caiu. Vamos lá. O princípio da legalidade na administração pública, reconhecido expressamente pela Constituição Federal, surge a partir do conceito de Estado de Direito. Opa, já ouvi esse termo, professor. Bacana. E tem como decorrência, letra A liberdade da administração pública para realizar tudo que a lei não proíbe,
tudo o que não é proibido por lei. Opa, isso aí sou eu, Kleber Pinho. Não é administração pública, isso é particular. Autonomia da vontade, nada a ver. 2, a obrigação do administrador público de fazer apenas o que está previsto em lei. Só o que está na lei você pode fazer. Você vai dar o passo? Tem que olhar na lei. A lei permite. Posso fazer? Pode. Vou fazer. A lei não permite. Posso fazer? Não posso. Porque a lei não permitiu dar o passo. Ok? Então essa é a nossa alternativa correta, letra B. Questão difícil, viu? Questão não fácil, questão difícil. Veja como começou a complicar. Começou a ficar complicado. Questão difícil. Mas nós já sabemos. Se gravou a diferença, já matava aqui. Apenas o que está previsto em lei é essa. C, a impossibilidade de decisões de caráter discricionário por parte do administrador. Não. A legalidade, mesmo, não vamos falar sobre isso. Os atos discricionários. Agora eu vou um pouquinho lá no direito administrativo, mas eu volto. Lá no direito administrativo eu tenho o chamado ato vinculado e ato discricionário. Ou poder vinculado ou poder discricionário. O poder vinculado ou ato vinculado é aquele onde, quando a administração pública ela tem que cumprir o que está estabelecido na lei. Não tem margem de discricionariedade, não tem margem de oportunidade. Ok? Oportunidade, conveniência, não há essa análise. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. De juízo de conveniência e oportunidade. Hoje não vou fazer isso. Tem que fazer que está na lei. A aposentadoria compulsória, tem que aposentar o cara, não tem conversa. Já o ato discricionário ou poder discricionário é quando a administração pública, mesmo diante dos requisitos legais admitidos, ela tem ainda um juízo de discricionariedade. Porte ilegal, o cara ter o porte de arma. Mesmo se o cara tiver todos os requisitos preenchidos, a administração pode pensar, esse cara não está merecendo não vou conceder para ele o porte de arma. Pode ser isso, é um poder discricionário. Ela tem um juízo de conveniência e oportunidade. Entendemos isso? Mas esse juízo de conveniência ou oportunidade não quer dizer que eu posso fazer tudo. Então se você quiser anotar, pode anotar. Até os atos discricionários são limitados pela lei. Repito, até os atos discricionários são tangenciados, são limitados pela lei. Anotou? Maravilha. A permissão de discriminação de indivíduos em prol da manutenção da lei. Não, nada a ver. Permissão de discriminação de indivíduos, não posso. Até o artigo 19 da nossa Constituição fala que não pode. Os estados, a União, o federal, os municípios não podem criar distinções entre brasileiros ou dar preferência entre si. Está fora. Artigo 19, inciso 1. Está fora. Há impedimento da irretroatividade da lei visando preservar a pretensão de direitos públicos. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. O impedimento da retroatividade da lei, ou seja, não pode existir a irretroatividade, ou seja, a lei tem que ser retroativa. Não tem nada a ver. Beleza? A alternativa correta, letra B. E vamos para frente. Preparado? Vamos lá, preparado? Vamos para a segunda. Olha lá. O princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 88 não possui quaisquer restrições excepcionais. Ou seja, ele está falando que o princípio da legalidade ele é absoluto. Certo ou errado? Errado. Fala rápido, quais são as duas exceções? De novo. Beleza. Medida provisória e... Tira seu cachorro,
Não chuta não, né? Vai pra lá. Vai judiar do cachorro. Tá tirando sua atenção. Fica comigo aqui. De novo. Medida provisória e decretos presidenciais durante o que? O estado de sítio e defesa. Beleza. Maravilha. Vamos evoluir? Vamos para o segundo princípio? Legalidade já foi. Segundo princípio, impessoalidade. A impessoalidade, até o nome é fácil. Às vezes, quando você está no... Eu não sei o que ele... Não lembro desse princípio. Vai para o nome. O que significa impessoalidade? Quer dizer que não é impessoal, não é comigo. Não pode ser só comigo, né? Ter que fazer uma coisa, mas não pode vincular a mim, né? Não vou me perguntar a minha pessoa. Vincula a outra, mas vincula o Estado. É mais ou menos isso. A impessoalidade tem três níveis. Primeiro, é o dever de igualdade por parte da administração pública. Eu não posso, igualdade, exemplo, eu não posso criar distinções, eu não posso criar preferências entre os brasileiros. O princípio, o artigo 19, que eu acabei de falar, em 19.1, ele reflete puramente a impessoalidade. A administração pública ela tem que ser neutra. Ela não pode beneficiar ciclano ou beltrano, ela tem que ser neutra. Por isso que existe concurso público. O concurso público reflete o quê? A impessoalidade, claramente. Claramente, eu não posso dar oportunidade para uma pessoa em detrimento de outra, ok? Bacana? Isonomia por parte da administração pública. 2, dever de conformidade aos interesses públicos. É claro, o interesse primário da administração pública, que é o Estado, digamos que é a coisa pública, gerir coisa pública, tem que ser sempre, a matriz, a determinante, tem que ser o vetor da administração pública, ok? Então, o interesse da administração pública ele tem que estar acima de tudo e não interesses particulares. E o último vertente, que também é muito importante, é a proibição à promoção pessoal dos agentes públicos. Nós temos até um dispositivo próprio, artigo 37, parágrafo 1º. Agora eu vou falar sobre ele. Ele vai falar isso, que eu não posso ter a promoção pública. Eu vou fazer um ginásio, eu sou prefeito de uma capital, ou do município, vou construir um ginásio e coloco lá, ginásio do Clebinho. Aí não dá, né, cara? Eu sou prefeito e coloco o Clebinho, não dá. Aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, tivemos muito tempo atrás um prefeito que o nome dele era Roberto França, né? E ele colocou como, isso foi midiático, isso foi na mídia, isso rodou toda, até repercussão nacional, ele colocou o nome de ginásio de Robertão, né? Era o ginásio de esporte, na entrada de um bairro aqui na capital. Não deu certo. Não dá promoção, aí colocaram para Verdinho, mudou, virou Verdinho, de Robertão virou Verdinho, ok? Beleza, maravilha. Vamos ver esse artigo que eu falei para vocês, que corta essa promoção pessoal. Olha lá, artigo 37, parágrafo 1º, já vamos estudar ele agora, olha lá. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, ok? Então, quais são os 3 caráteres? Grifa, primeiro, educativo. Segundo, informativo. Terceiro, orientação social. Perfeito? Isso que deve vincular os programas, os serviços e as campanhas dos órgãos públicos. Bacana? Aí vem, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. O STF já manifestou a respeito do jingle, né? O jingle da campanha. O cara usava o mesmo jingle da campanha, usava para a sua... Depois eleito, usava o mesmo jingle. Ou usava o mesmo símbolo da campanha, usava no símbolo da sua administração pública. Não pode, tem que ter essa vedação quanto a isso, ok? E aí, eu tenho algumas exigências. A exigência de pessoalidade decorre do princípio da isonomia, que repercute em 3 situações. Aqui já serve como dica para você. Você viu no enunciado, que às vezes cai assim, ele te dá o conceito e coloca os enunciados quando a prova de múltipla escolha. Te dá um conceito, ou de um doutrinador, ou de um pensador, e coloca os princípios para você marcar. Ou então ele coloca um caso e te pergunta qual a hipótese está vinculada a esse caso. Beleza? Quando eu vou falar do artigo 37, parágrafo 1º, tem que tomar cuidado que eu aqui tenho tanto a publicidade, como também eu tenho também o princípio da moralidade, ok? Ok? Aqui nesse 37 eu tenho dois princípios embutidos aqui.
a publicidade e a moralidade aqui. A impessoalidade, perdão, a impessoalidade. Perfeito? Maravilha. Então, quando você viu uma prova, e a prova falou que a necessidade de realização de um concurso público atende o princípio da, você vai marcar, impessoalidade. A necessidade de realizar um procedimento licitatório, ok? Para poder escolher a melhor proposta. Não a melhor pessoa, sim a melhor proposta. Atende ao princípio da impessoalidade. A possibilidade de pagamento em precatórios, o que quando o Estado é condenado numa ação na justiça, ele tem que pagar a pessoa, o autor da ação, ele paga, tem um limite que ele dispensa, ele paga em dinheiro, mas acima de valores muito altos, agora não lembro de cabeça, ele vai ter que pagar em precatório, tá? E nesse precatório é um cheque que você tem um número, lê-se, é como se fosse um título da administração pública, é um título executivo, ok? É como se fosse um cheque, só que com um número de sequência, entendeu? Está lá, o seu número é 1225. Okay? Você vai ter que esperar chegar o seu número da sua senha para você receber. Beleza? Isso atende o quê? Atende à impessoalidade. Então está grifado já. Quando a exigência de licitação prévia às contratações realizadas pela administração pública atende ao princípio da impessoalidade. A necessidade de concurso público para o provimento de cargo ou emprego público atende à necessidade de impessoalidade. A vedação ao nepotismo, opa, certeza, conforme cristalizado na súmula vinculante 13. Agora vamos falar sobre ele quando estiver falando de moralidade. Também atende à impessoalidade. Beleza? A invocação de impedimento ou suspeição pela autoridade responsável por julgamento do processo administrativo. Falou de impedimento ou suspeição, a possibilidade de invocar. Que esse juiz ele é impedido, ele é casado. A advogada do processo é a esposa do juiz. Ele é impedido. O advogado do processo, a ré no processo, é madrinha de casamento do juiz. É suspeito, o cara não tem como, suspeito. Então, também atende o princípio da impessoalidade, a possibilidade de eu invocar que esse juiz é impedido ou é suspeito. E o pagamento, o respeito à ordem sequencial, cronológica para o pagamento de precatório, também atende à impessoalidade. Então, fechou. Você viu essas palavras-chave aí na prova, esqueça o resto. Você viu a palavra-chave, concurso público, licitação, precatório, a invocação de impedimento de suspeição e nepotismo. Nepotismo tem que tomar cuidado que também pode ferir a moralidade, mas tirando o nepotismo que pode gerar dois princípios, os demais, está lá, vincular. Tudo vincula o quê? A impessoalidade. Beleza? Vamos fazer questão. Nossa vida é fazer questão. Primeira questão, Aroeira, Polícia Civil de Tocantins, Delegado de Polícia 2014. Um pouquinho velha a prova, mas vamos lá. Dá para a gente usar agora. Vamos embora. Nos atende ela. Determinado delegado de polícia, no intuito de fazer promoção pessoal, com pretensões políticas, convoca a imprensa para comunicar a prisão de marginal procurado, ressaltando as próprias qualidades profissionais. Eu sou o cara, eu sou o fodástico, eu sou o cara que resolvi tudo. E que o êxito da operação decorrente de mérito seu, da autoridade, ou seja, dele. Tudo aqui aconteceu por causa que eu que fiz. Se não fizesse ninguém, tudo errado. A situação descrita revela flagrante ofensa ao princípio da impessoalidade. O princípio, então, da impessoalidade, pelo fato que quem fez a operação não foi só o delegado, foi toda a equipe. Isso reflete claramente o princípio da impessoalidade. Beleza, vamos avançar, vamos para a nossa segunda questão. Olha só. O princípio ou regra de moralidade da administração pública pode ser definido como aquele que determina que os atos realizados pela administração pública ou por elas delegados são imputáveis não ao funcionário. Exemplo, a questão anterior ao delegado, que falou que era ele que tinha feito tudo, né? Que os pratica, mas o órgão, ou seja, a delegacia que fez, ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Então, é moralidade? Não, não se chama moralidade, professor. É o quê? Impessoalidade, beleza? Está errada essa questão pelo fato que é impessoalidade. Imaginamos uma situação, outra situação que reflete a impessoalidade são os casos, por exemplo, da responsabilidade civil do Estado. Por exemplo, imaginamos a seguinte hipótese.
Se você deixa seu carro embaixo de uma árvore, um servidor do município fazendo a limpeza urbana, sem colocar o devido cercadinho ali, informando que está cortando os galhos, sem nenhuma informação. Ele vai e corta o galho cai e amassa o seu carro. Ele é servidor da administração pública municipal, no serviço dele, oficial, fazendo o serviço dele durante o serviço do horário expediente normal, trabalhando normal, acontece esse fato e amassa o seu carro. Você vai entrar com uma ação, você vai querer processar. Mas você não vai processar o senhor que estava cortando o galho, você vai processar quem? O município da sua cidade. Então, nesse caso, reflete claramente a impessoalidade. Os atos praticados pelos seus agentes refletem diretamente a administração pública ou órgão e não o funcionário propriamente dito. Beleza? Isso também reflete a impessoalidade. Mais uma questão. Sem ter sido aprovado em concurso público, um indivíduo foi contratado para exercer cargo em uma delegacia de polícia de determinado município por ter contribuído na campanha política do agente contratante. Nessa situação hipotética, ocorreu principalmente violação do princípio da supremacia do interesse público, impessoalidade, eficiência e publicidade. Aí ficava fácil, né, gente? Ficou fácil. Aí fica fácil o quê? Porque é impessoalidade, né? O cara fez concurso público, ok? E é necessário fazer concurso público. Lembra, falou em concurso público, você está falando de impessoalidade, ok? Beleza? Maravilha. Essa ficou fácil? Vamos para mais um princípio, o princípio da moralidade. Vamos lá. A moralidade traz assim, é a atuação ética dos agentes públicos, a atuação ética dos agentes públicos. Ponto. Probidade e boa-fé objetiva. Falou de moralidade, falou de probidade. A pessoa proba, correta. A ideia da moralidade não é o que é a ideia daquela pessoa que é o certo e errado. A moralidade que a gente pensa, que é vinculada aqui na administração pública, é a moralidade da administração pública em si. O ato que realiza do servidor, que reflete na administração pública. Então, fiquem atentos. Se falar de nepotismo também, vou falar da moralidade. Vou falar agora sobre o nepotismo. Um exemplo clássico sempre cai em prova. O prefeito que quer desapropriar o imóvel urbano de inimigo político. Sempre cai em prova. Até coloquei. O prefeito de determinada cidade desapropria para poder sacanear com o inimigo político dele, o imóvel dele. Nesse caso, ele fere o quê? Moralidade. O cara quer punir o sujeito e manda ele para um outro país. Para um outro país não. Digamos, o servidor público federal manda ele para um outro local mais distante, para poder sacanear, para poder pressionar, para poder digamos assim, puni-lo por isso. Moralidade, tá? Comum em prova também. Beleza? Vamos fazer a questão. Olha lá. Membro do legislativo de determinado estado fez uso de sua cota mensal de passagens aéreas em favor da mulher, filha e babá, as quais se deslocaram para a mesma cidade para a qual ia o parlamentar, a fim de participar de reunião do partido do qual é membro. Questionado, referiu que na legislação inexiste proibição expressa vedando a cessão dos bilhetes de passagem, o que é fato. Ou seja, realmente a lei não fala nada disso. Sobre a conduta do parlamentar, assinar a afirmativa correta. O ato dele é ilícito desse parlamentar? Não é ilícito. O ato dele é lícito, porque ele não feriu nenhuma norma. Não feriu a lei. Perfeito? Bacana. Mas vamos valorar isso. Vamos colocar um valor axiológico, vamos botar valores nisso. Esse fato é moral ou imoral? É imoral, né, gente? Não dá, né? Está gastando dinheiro público com passar a se fazer interesses pessoais. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Está de acordo com os princípios administrativos? Fere o princípio da moralidade? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa.
10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Gente, é isso aqui, tá? É contrário ao princípio da impessoalidade, não tem nada a ver com impessoalidade. Representa um ato nepotismo. Nepotismo é contratação. É contratar a esposa para trabalhar com você como assessora, dirigente, assessoramento ou chefia. É outra coisa, tá? Cargo comissionado. Aqui não, aqui é gasto, não tem nada a ver com nepotismo. Está de acordo com o princípio da boa-fé? Não, gente, aí não dá, né? Beleza? Questãozinha. A moralidade comum é igual, é similar à moralidade administrativa? O que eu tenho de moral, um ato moral para mim, Kleber Pinho, é a mesma moral para você, servidor público, daqui a um tempinho? A resposta é não, tá, gente? São diferentes. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele traz o seguinte no livro dele. Enquanto a moral comum é orientada para uma distinção puramente ética entre o bem e o mal, o lícito e o ilícito, a moral administrativa é orientada para uma distinção prática entre a boa e a má administração. Como eu disse, ele ter pago com o dinheiro dele, o dinheiro da verba pública, a passagem de avião da esposa, da babá, para uma visão particular, ele disse, isso não está errado. A lei não proíbe, então eu posso fazer isso. É fato, eu posso fazer isso. Ok? Mas se você vê por um olhar da administração pública, isso é uma boa administração ou é uma má administração do dinheiro público? Uma má administração. Então, para tanto, esse ato dele foi considerado imoral. Entendemos isso? E para nós aqui é interessante isso. Não o valor ético do que é certo e errado, o que é bem ou mal, e sim o que é bom para a administração pública. Ok? Beleza, olha só como já caiu. A moralidade administrativa não se difere. É a mesma coisa da moralidade comum, levando sempre em consideração os princípios éticos presentes na sociedade. Certo ou errado? Errado. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como falar de moralidade e não falar de nepotismo. O que é o nepotismo? O nepotismo teve uma grande evolução histórica, veio lá da numa resolução CNJ, histórica que eu falo recente, né? Recente no nosso Brasil, depois de 88. CNJ trouxe uma resolução à época, e isso evoluiu até chegar numa súmula vinculante do Supremo. Já adianto, não existe lei que trate especificamente do nepotismo, tá? E também não precisa que ela exista. Tá? O Supremo já falou, não precisa existir lei para que seja aplicado o nepotismo. Vamos entender o que é o nepotismo. O nepotismo está estampado na súmula vinculante 13 do Supremo. E fala assim, a nomeação de cônjuge, ok? Vamos grifando. Cônjuge, essa parte é muito importante. Companheiro, ou seja, não precisa ser casado de papel passado, pode ser união estável. O cônjuge pode ser homo ou heterossexual, viu, gente? Toma cuidado. Ou parente em linha reta, colateral, ok? Ou por afinidade. E aí você tem que grifar até rasgar o seu caderno. Rasga não, né? Mas grifa até rasgar, até o terceiro grau. Nepotismo é terceiro grau. O professor está parecendo louco. Não é, cai muito em prova. Ele vai te colocar segundo grau. Ele vai te colocar quarto grau. Não, é terceiro grau. Agora eu falo para você até onde vai esse nepotismo. Inclusive da autoridade nomeante, é meu painel, eu que estou nomeando, sou desembargador, estou nomeando, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ok? Então, nomeante ou de servidor público.
da mesma pessoa jurídica investido, ok, mesma pessoa jurídica, em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão, ok? Ou de confiança. Então, eu vou chamar a pessoa para trabalhar comigo como um cargo de confiança ou comissão. Não é a pessoa concursada já. A pessoa que é concursada e vem para o meu gabinete, aí não tem nepotismo, tá? Se a pessoa já é concursada, eles chamam isso de função de confiança. Aí não tem nepotismo, tá? Cargo em comissão é quando a pessoa não é concursada. Eu vou falar agora nessa matéria, eu vou falar específico da diferença de cargo em comissão e função de comissionada. Mas nesse caso aqui, a pessoa não é concursada, eu chamo ela de fora para poder trabalhar na administração pública como um cargo em comissão, tá? Cuidado, não é função em comissão. Ou ainda função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíprocas, viola a Constituição Federal. Isso aqui também é chamado nepotismo cruzado. Eu sou desembargador de uma Câmara, desembargador vinculado a uma Câmara, desembargador, tenho o meu gabinete. E aí eu não posso contratar o meu filho. Ok? Direto. Linha reta, meu filho não pode ser contratado como meu assessor. Não pode. Direção, chefia ou assessoramento. Você está comigo? E aí eu tenho uma desembargadora do lado, que é minha amiga, minha parça, gente boa. Eu falo para ela, faz o seguinte, eu contrato a sua filha e você contrata o meu filho. Aí não tem nepotismo. Negativo. A súmula também falou a respeito designações recíprocas. É o chamado nepotismo cruzado. Tá? Bacana? Ou seja, além dos parentes consanguíneos, a proibição alcança também os parentes por afinidade e colaterais, ok? Quem são os parentes por afinidade? Vamos lá, eu trouxe para vocês aqui. Afinidade. Meu padrasto, eu não posso contratar como meu assessor. Minha madrasta, o meu enteado, o meu sogro, a minha nora ou meu genro, eu não posso contratar para que seja o meu assessor. Cunhado, em segundo grau. Avô, avó do cônjuge, ok? Terceiro grau, não grifei aqui. O concunhado também, ok? Essa galera eu não posso chamar para trabalhar no meu gabinete. E por colateral, segundo grau, os irmãos, ok? Os tios e sobrinhos, tá? Meu sobrinho também eu não posso chamar para trabalhar no meu gabinete. Fechou, professor? Fechou bem. Só que aí, se você prestar atenção, a lei, a súmula trouxe uma brecha. Qual a brecha? Meus primos. Os meus primos são de quarto grau e eu posso convocá-los para trabalhar comigo. Ok? O próprio Supremo também trouxe uma outra relativização. Okay? Relativizou, mitigou, diminuiu a súmula. Falou assim, mas antes disso, deixa eu ler aqui. Atenção, o impacto da súmula vinculante 13 foi atenuado, foi diminuído, foi mitigado por dois fatores. Ao fazer expressas referências colaterais até o terceiro grau, a súmula vinculante legitimou a contratação dos primos de quarto grau. E além disso, o próprio STF já ressalvou que a proibição não é extensiva a agentes políticos do Poder Executivo, como ministros de Estado e secretários estaduais, municipais e distritais, ok? Vou parar bem aqui e vou te explicar. Então, quer dizer que, se eu sou prefeito do meu município, eu posso contratar a minha esposa para exercer uma função, tá? De confiança, de função de confiança, ok? Função de confiança. E ela, no exercício da sua função de confiança, pode ser secretária do serviço social do município. E pode, professor. É nepotismo? Não. Se eu sou presidente, eu sou presidente eleito, eu chamo a minha esposa para ser ministra das relações internacionais, sei lá, ministra do trabalho, não tem problema. Porque para isso o Supremo falou, isso é cargo político, aí tudo bem, cargo político pode. Mas é claro, imaginamos um prefeito que chama a sua esposa para ser secretária de finanças do município e ela não tem nem o primeiro grau. Você está comigo? Não tem nem o primeiro grau. E vai mexer com o secretário. Não dá, né, gente? Não dá. E aí o Supremo falou o seguinte, em outro julgado, o Supremo falou, olha, tudo bem, pode ser político, não tem problema, secretária, mas
desde que não ocorra manifesta intenção de fraudar a lei, como troca de favores ou evidente inaptidão do nomeado para o exercício do cargo, que é o caso desse prefeito aí, que convocou a sua esposa para ser secretária de Finanças do município e ela não tem nem o segundo grau, ok? Tem nem o primeiro grau, mais ou menos assim, ok? Ou troca de favores, né? Eu nomeio lá o meu cunhado, o meu concunhado ou meu tio, mas trocando favores. Ó, se eu colocar aqui, mas porque você me ajudou na campanha, se comprovado essa situação de ilicitude, aí cai tudo por água. Entendemos isso? Mas cuidado, lá em cima já o Supremo normalmente está cobrando esse primeiro posicionamento. Ele vai jogar para você, o cara contratou a esposa para ser secretária. Pode? Pode. Secretário de Estado pode. Okay? Se parar bem aqui, parou. Se ele aprofundar, você já sabe que tem duas situações que pode excepcionar essa exceção da exceção. Fala, olha, se ela não tem capacidade técnica, aí não tem como. Ou se for troca de favores, aí também não tem como. Beleza? Eu tenho mais posicionamento supremo aqui para você. Vamos lá, tem mais posicionamentos. Outro posicionamento supremo. Norma que impede o nepotismo no serviço público não alcança servidores de provimento efetivo. O cara já é concursado, ok? Está dentro do serviço público. Eu chamo ele para poder ser meu assessor na minha comissão, a minha esposa já é concursada e chamo ela para trabalhar no meu gabinete, não tem nepotismo. É a função ou o cargo de comissão. É possível o cargo de comissão quando ela já é concursada. Porque o cargo em comissão pode ser de servidores, o cargo de comissão uma parte mínima é reservada para quem já é concursado e o restante é liberado para aqueles que são de fora. O que eu não posso pegar é a minha esposa, que não é concursada para ser minha assessora lá como desembargador. Isso não pode. Okay? Assessora do desembargador. Mas se ela já é concursada no tribunal e eu chamo ela para ser assessora, não tem problema, que ela já é concursada. Okay? Aí não tem nepotismo. Não haverá nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mesmo sem influência hierárquica sobre a nomeação. Exemplo. Eu sou assessor do desembargador, ok? Sou assessor lá. Sou assessor dele. Ele que é o cara que chama e contrata, ok? E ele contrata a minha esposa para ser assessora também. Tem nepotismo? Não, porque eu não tenho poder de chefia. Ela é minha esposa, mas eu sou subordinado ao meu desembargador. E no desembargador, ele que, a culpa é dele, ele que escolheu. E o Supremo falou, se eu não tenho poder de chefia, não há nepotismo. Ela pode trabalhar comigo, junto com o desembargador. Entendemos isso? Beleza? Última hipótese, não se exige a edição de lei formal para o nepotismo, ok? Não precisa de uma lei para falar do nepotismo. É um princípio moral implícito já na administração pública. Beleza? Ok? Se caso ocorrer assim mesmo, a pessoa age de forma improba. Existe uma lei de improbidade administrativa, ok? Quais são as consequências desse ato improbo ou imoral? Quais são as consequências? A gente vai aprender elas depois do intervalo. Um abraço, até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá